Boa noite, Zamara. Oi, Ingrid. Sejam bem-vindas. Boa noite. Oi, Sara. Que coisa boa, Antônio. Todos entrando. Oi, Ingrid. Muito boa noite a todos. Oi, Priscila. Coisa boa, você por aqui também. Oi, Adriele. Muito bom estar com todos vocês aqui. Oi, Piedade. Que bom. Coisa legal. Tu é que é perfeita, linda. Oi, Dai. Tudo bom, Daiane? Oi, Eduarda. Oi, Lidiane. Como é bom poder estar junto com vocês, né? Aqui. Oi, Gláucia. Boa noite. Boa noite, Alisson. A gente vai começar a falar sobre algo que eu já queria estar falando com vocês há bastante tempo. Mas, oi, Paulo. Que prazer. Juliana Gadelha. A gente vai estar falando... Né, Marilinha? Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que eu já queria fazer há bastante tempo, uma live. Né? E por que eu não fiz? Primeiro porque eu estava primeiro me estruturando, né? Sobre ter certeza de algumas coisas que eu vou colocar para vocês hoje. E como na pesquisa que eu fiz essa semana sobre a temática da live, vocês podem acreditar, tiveram 5 temas que tiveram praticamente a mesma votação, diferença de 2 votos para cada um. Por exemplo, síndrome de burnout, né? Eu tive 33 pessoas votando. E aí eu tive Alzheimer com 29. E aí eu tive sobre amor próprio com 33. Então foi difícil eu olhar para esses 4, 5 temas que tiveram votações muito próximas e escolher um. Então eu decidi que é a hora de eu falar sobre pessoas, características de pessoas que têm mentalidade forte, né? Então isso já vinha maturando na minha cabeça há algum tempo e aí eu resolvi fazer isso agora. Então já deixar claro que essa live vai ficar gravada, né? Eu tanto vou deixar ela aqui no Instagram como eu vou deixar ela no meu YouTube. Para quem não conhece meu canal de YouTube, é só você ir na minha bio aqui no Instagram, tem um link. Ou você procurar Augusto Vaz, que você vai ver lá, tem vários vídeos com várias sequências de estudos. Eu estou vendo aqui muita gente querida entrando, né? Magali, Roberta, Raíssa, Aline, gente demais, coisa boa, né? Então vamos começar a falar, gente. Como é que esse tema surgiu, né? Um determinado dia eu estava sentado, eu gosto muito de sentar e de estudar e de ler. Eu estava escrevendo algumas coisas e eu pensei assim. A gente quando é psicólogo, a gente acaba levando para os nossos pacientes e para as pessoas quando eu dou aula, uma coisa que eu amo fazer também é dar aula, tentando mostrar às pessoas que é muito importante que elas criem uma resistência emocional forte. Assim como a gente precisa ter uma resistência física, né, para viver, as pessoas também precisam ter uma resistência emocional para saber lidar com frustrações, para saber lidar com aperreios, para saber lidar com diferenças de personalidade, para saber lidar com formas diferentes que as pessoas vivem, com pensamentos diferentes, com estruturas de pensamentos diferentes, e que isso tudo causa muitas coisas, muitas dificuldades da nossa vida, até mesmo dificuldade de convivência, dificuldade de entender ao outro, né? Dificuldade de você se aceitar, dificuldade de você aceitar o outro e por aí vai, né? Nossa, quanta gente bonita, olha, Josiane entrando, Edi entrando, né? Sinara entrando, nossa, quanta gente legal. Josiane acabou de entrar, sejam bem-vindas. Então nós vamos começar a falar agora, né, sobre
coisas que pessoas mentalmente fortes não fazem, ou quando fazem logo entendem e mudam de comportamento. Saber lidar com as emoções da gente é algo muito importante. E meus alunos sabem que eu bato em cima disso, né? Sabem também que eu sempre afirmo que a gente não controla a emoção, as emoções. Nós não controlamos as emoções. Nós podemos administrá-las, né? Porque a gente não tem controle de dizer assim, eu não vou me emocionar. De repente a emoção chega e ela chega para dar conta do recado. E aí a gente pode entender que tem pessoas que talvez pela sua trajetória de vida, né, ela não teve condições de se estruturar emocionalmente na infância, e ela entrou na adolescência, naquele turbilhão da adolescência, sem conseguir também se estruturar, e ela chegou na fase adulta com uma desestrutura emocional. Eu não estou falando física, mas eu estou falando uma desestrutura emocional muito forte. E aí isso acontece por vários motivos. E a gente sabe que para que a gente viva saudavelmente nesse mundo, né, que não é um mundo fácil de se viver, vamos combinar, né, principalmente nessa época de quarentena, quanto mais forte emocionalmente a gente for, quanto mais forte mentalmente a gente for, mais a gente vai ter lucro. Lucro em que sentido? Em ter força para dizer não, em ter força para assumir suas próprias convicções, em ter firmeza para assumir o que você quer, o que é que você gosta, o que é que você não gosta. Então você vai começar a travar a partir do início da adolescência até mais ou menos os 27, 28, 30 anos, e algumas pessoas perduram, a fortalecer a sua mente, a fazer com que sua mente, sua mentalidade, né, a sua psique, ela se estruture para que, vamos dizer no popular, a gente aguente os trancos da vida e a gente também saiba se alegrar, não é? Porque observe, existem muitas ideias errôneas, erradas, de que a gente só precisa ter força para os momentos tristes e para os momentos difíceis. Não, a gente precisa ter muita estrutura e muito equilíbrio para os momentos alegres. Vocês já viram aquela expressão, fulano ficou famoso e perdeu a cabeça. Fulano ganhou uma grana e se perdeu, não soube o que fazer. Tudo que ganhou foi embora. Fulano começou a namorar com uma pessoa maravilhosa, não soube lidar, olha, foi-se embora. A gente escuta essas coisas de pessoas que em momentos felizes, não é? A gente acaba não sabendo lidar com muitas emoções, principalmente como a Kátia está dizendo aqui, né? Que com a pandemia está difícil realmente ter autocontrole. E exatamente por isso, viu, Kátia, e por outros motivos dessa pandemia, é que eu começo a falar hoje. Hoje eu vou dar para vocês 7 pontos que pessoas mentalmente fortes têm e 7 aspectos que elas não fazem. E na próxima semana eu vou estar falando sobre os outros 6 pontos, que são 13 ao total. Então vamos lá. Primeiro, né? Uma das coisas que as pessoas mentalmente forte não faz, né? Elas não perdem tempo sentindo pena de si mesmas. Então é uma característica muito eficiente, muito funcional de uma pessoa mentalmente forte, é que ela não fica perdendo tempo, não é, sentindo pena dela mesma. Ou seja, ela não entra na vibe de autocomiseração, de vitimização. Ou seja, ela toma a vida dela, as rédeas da vida dela pela mão. Aí você vai me dizer assim, eita Augusto, mas falar é fácil, né? Mas deixa eu dizer assim, presta atenção. Pessoas de mentalidade forte não ficam sentindo penas de suas circunstâncias, nem como os outros a tratam. Certo? Então é uma pessoa que passa por dificuldade, mas ela toma uma decisão de, ao invés de se curvar, ela levanta a cabeça e, mesmo sofrendo, tendo dores ou alegrias, ela olha e ela caminha em direção à solução do problema.
Hoje, interessante, eu passei uma situação muito interessante aqui em casa. No horário do intervalo de um paciente e outro, meu filho Cauã teve o último dia de aula, né? E a professora, muito querida, fez uma parte da aula, uma sessão de filme, um filme. E ela pediu para que levasse pipoca. E Cauã adora pipoca salgada, então a gente tinha em casa pipoca box, não precisava fazer pipoca em casa. Só que Benjamin queria assistir junto com o irmão, Benjamin é meu filho de 6 anos, ele queria assistir com o irmão o filminho. E aí a gente preparou o lugarzinho, sentou eles. Só que na hora de comer pipoca, Benjamin não gosta de pipoca salgada, né? Benjamin gosta de pipoca doce. E aí eu entrei para atender o paciente, mas quando eu saí, tava Benjamin chorando no sofá. E eu olhei para ele e falei, filho, o que é que você tá chorando? Aí Cauã disse, é porque não tem pipoca doce. Aí eu disse, mas chorar resolve o problema? Filho, você chorando vai trazer pipoca doce? Aí ele disse, não. Eu disse, então o que é que a gente pode fazer? Aí ele disse, e comprar pipoca doce. Eu disse, olha, Painho não pode comprar, porque daqui a 5 minutos Painho começa outro paciente. Mas qual é a outra solução, Benjamin? Isso ele chorando, né? Qual é a outra solução que a gente tem para se conseguir pipoca doce? E logicamente ele pensou e não soube. Eu disse, que tal a gente fazer a pipoca e pegar leite condensado e botar achocolatado e botar chocolate em cima da pipoca? E ele arregalou o olhinho assim, parou de chorar e disse, legal! Aí eu disse, então levanta, vai lá na cozinha, pede pra Jaqueline, que é a nossa funcionária, pede pra Jaque fazer e tá tudo resolvido. E ele foi. Eu disse, olha, eu achara melhor você sentar ali e assistir o filme com o Cauã e a Jaque traz a pipoca. E aí entrei, fui assistir o paciente, fui atender meu paciente. Quando eu voltei, ele estava feliz da vida, tinha comido a pipoca, tinha assistido o filminho que era curto, e aí eu chamei ele, eu disse, o que é que foi melhor? Ficar chorando de cabeça baixa ou levantar e resolver a situação com outra alternativa que não era uma pipoca Bocos nova, doce? Ele disse, foi legal, porque foi muito mais gostoso que a pipoca tinha chocolate. Eu disse, pois é. Então, da próxima vez que tu quiser chorar porque tu não tem alguma coisa, antes tu pode até chorar, não há problema, mas tu pensa logo numa solução. E é exatamente isso, porque a gente vai ensinando a criança a se empoderar, né? E ela vai aprendendo de que ela pode manifestar seus sentimentos. Nós podemos chorar, nós podemos gritar, nós podemos nos indignar, nós podemos em algum momento achar que aquilo não tem solução, passar algum momento de cabeça baixa, mas se a gente treina a nossa mente para ela ser uma mente forte, né? Isso não significa que a gente, né? Salve Arthur! Isso não significa que a gente vai ficar sofrendo para sempre, ou que a gente não vai sofrer. A gente vai sofrer, a gente vai passar por momentos de desânimos, mas se a gente desenvolve desde a infância, ou se não desenvolvemos na infância e na adolescência, mas quando nós nos tornamos adultos e percebemos que temos esse comportamento de perder tempo tendo pena de mim mesmo, sabe o que é que vai acontecer? A gente vai entrar em algo chamado autocomiseração. A gente vai se tornar vítima, gostar daquela zona de conforto e se tornar vítima, né? E como Kátia está dizendo, tudo na vida tem uma solução, né? Existe uma solução, pode até ser a solução que você não esperava, mas a solução vai vir. Então observe, se ao invés da gente se tornar vítima, a gente assumir a responsabilidade do nosso papel de vida e compreender que a vida nem sempre é fácil, e pior, a vida nem sempre é justa, né? A vida nem sempre é justa. Então a gente precisa aprender a ser mentalmente forte, e um dos caminhos é aprender a não se vitimizar, aprender a ter pena da gente mesmo, se achar o coitadinho. Olha, nós não somos coitadinhos, nós somos pessoas que recebemos gratuitamente, né, do Criador, a capacidade de desenvolver inteligência, a capacidade de pensar, a capacidade de discernir, a capacidade de administrar emoções e sentimentos. Então, se nós temos todas essas capacidades ao nosso dispor, só cabe a gente caminhar. E uma dessas caminhadas é: não perca tempo sentindo pena de você mesmo.
Você é importante e precioso demais. Você é importante e preciosa demais para se tornar vítima do seu próprio pensamento. Dá a levantada, né? Dá a levantada. Então observe. O segundo ponto que pessoas mentalmente fortes não fazem ou não aceitam que se subjugar é que elas não deixam de lado o seu poder. Presta bem atenção nisso. Por que eu botei esse tópico? Porque de um tempo para cá, a gente tem falado bastante de empoderamento. Vocês concordam? A mulher empoderada, o negro e a negra empoderada, o professor empoderado, a professora empoderada. E realmente nós temos que nos empoderar. Isso é fato. Então, um dos itens pessoas mentalmente fortes, elas não deixam de lado o seu poder. Elas não permitem que os outros a controlem. Observe, gente, nós não nascemos para ser controlados por ninguém. Nem as nossas crianças precisam ser controladas. Elas precisam aprender limites. Elas precisam aprender a caminhar. Toda a nossa trajetória, gente, é para adquirir autonomia. Vocês concordam? Toda a nossa trajetória. Assim que o bebezinho sai do ventre da mãe, ele já começa uma caminhada autônoma. Ele vai querer mamar, ele busca o seio da mãe ou a mamadeira. Depois eles começam a querer andar. E é muito interessante que depois que eles começam a andar, eles não querem mais que a gente bote no colo, só quando eles querem. Então eles começam a se empoderar e eles começam a desenvolver autonomia. Todas as vezes, pessoal, presta bem atenção, isso foi uma coisa que eu queria ter descoberto mais cedo na minha vida. Infelizmente eu não descobri. Mas todas as vezes que uma pessoa caminha ao lado oposto de se tornar autônomo, ela vai sofrer e vai sofrer muito. Eu vou explicar isso para vocês. Observe, uma pessoa que nasce e cresce, que os pais poupam, ou os cuidadores poupam essa criança e esse adolescente de fazer as coisas, não sabem lavar uma roupa, não sabem forrar sua cama, não sabem limpar uma casa, não sabem cozinhar, não sabem se frustrar, tem que ter tudo na mão. Essa pessoa, quando ela se tornar adulta, ela vai ter que aprender tudo que ela teve desde a infância até o final da adolescência para aprender progressivamente dentro de casa. Ela vai ter que aprender num espaço muito curto de tempo. Por quê? Porque ela precisa dar conta dela. E aí, se ela não consegue, sabe o que é que vai acontecer? Ela vai começar a ser aquela pessoa que a gente chama de grudenta, sufocante, maçante, que vai achar que todo mundo tem que fazer as coisas por elas. Por quê? Porque essas pessoas, elas não aprenderam e não foi permitido que essas crianças e adolescentes, que agora é um adulto, ela aprendesse a se virar sozinha. Não é? Isso, Aline está dizendo assim, que maravilha, professor, eu tenho pavor de me tornar uma mãe controladora e não se permita isso, esse é o meu desafio também. Viu, Aline, é muito mais do que independência, eu estou falando de autonomia. Porque a autonomia é você livre, você dono, né? Priscila está dizendo, eu coloco o meu filho para lavar os pratos, arrumar o quarto dele. Isso, o quarto é dele. A gente pode ajudar. Então, a cada dia mais, ele vai ter que ser autônomo, né? A ajudar em casa, porque ele mora nessa casa, né? Os meus de 6 e de 10 anos, eles já fazem muitas coisas. E isso, logicamente, vai a depender da idade do que eles conseguem fazer. Eu não vou pedir para que meu filho de 6 anos, de 5 anos, vá lavar pratos de vidro. Ele lava os pratinhos de plástico, os copinhos de plástico, não é? Mas o de 10, ele já começa a fazer. Eu não vou pedir que meus filhos de 10 e de 6 anos vá ao fogão para cozinhar, porque eu ainda acho perigoso. Mas quando eu estou junto, eu permito. Né? E isso, Guga, Gustavo está dizendo que vê os pais de hoje muito protetores. Na verdade, viu, Guga, o que eu vejo é que os pais de hoje eles são muito protetores em algumas áreas, mas os pais dos nossos tempos, do meu tempo e do seu, eram protetores em outra área, né? Agora, o que a gente não pode nós como pais, mães, nós somos chamados a proteger os nossos filhos. Agora, essa proteção, ela precisa ter limite. Eu sempre digo assim,
Água demais, faz mal, água de menos faz mal, comida demais faz mal, comida de menos faz mal. Alegria demais faz mal, alegria de menos faz mal. Então tudo que a gente faz, que vier para a zona de equilíbrio, né, até a proteção que os nossos pais precisam nos dar proteção até o ponto em que isso nos dê segurança de tomar decisões, de errar, de voltar, porque o errar faz parte. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que eles vão errar e que tudo bem se errar, mas eles vão criar resistência. Isso, Denise, é autonomia com limites, não é? A permissividade também faz mal. Eu tenho que permitir e tenho que limitar dentro de um parâmetro ou dos conceitos e das regras que existe dentro da minha casa. Ele aprendendo as regras da minha casa, ele vai aprender as regras da escola e ele não vai ter a dificuldade de se conduzir com regras quando ele precisar fazer uma faculdade. Ele não vai ser aquela pessoa insolente, ele não vai ser mal educado, né? Oi, Rui, que bom que você está aqui, cara. A Rui está dizendo, é muito difícil ensinar a pescar, dar o peixe é mais fácil. Eu costumo dizer o seguinte, é difícil ensinar a pescar, é difícil educar uma criança, mas mais difícil ainda, porque na hora em que você está ensinando uma criança, aquela criança está pronta para aprender. Olha a sacada, aquela criança está pronta para aprender. Se ela não aprende naquele momento, ela vai sofrer depois. Ela vai pagar por o preço de não ter aprendido, de você não ter ensinado. Aí você, porque é mais fácil dar o peixe na mão, mas acontece que você não vai durar para sempre. E a criança vai se tornar um adulto que não vai viver com você para sempre. E depois o teu sofrimento como pai, como mãe, como cuidador, de ver que aquela criança está tendo uma vida em que ela não consegue lidar, porque você não facilitou e não promoveu o ensinamento, isso dói muito mais. Em consultório, viu, gente? Eu recebo muitos pais de filhos adultos que chegam dizendo, com muitas vezes culpas muito grande, de ter dito assim: eu devia ter sido mais rígido com meu filho, eu devia ter abraçado mais meu filho, eu devia ter conversado mais com meu filho, eu devia ter dado mais limites numa coisa e tirado limites em outra. Então isso vai fazer, né, uma coisa muito importante, que é ensinar a esta criança e esse adolescente que ela não é única nem exclusiva na convivência social do mundo, mas ela vai ter que partilhar, inclusive o mundo dela, com outras pessoas, porque senão essa criança, esse adolescente, ele vai se tornar um adulto que ele vai desejar ardentemente conviver afetivamente com alguém, mas ele não vai conseguir. Então lembra, o primeiro ponto que a gente viu, que pessoas mentalmente fortes não fazem e evitam, é não perder tempo sentindo pena de si mesmo. O segundo ponto é elas não deixam de lado o seu poder, elas não deixam, elas não permitem que as outras pessoas abusem dela. Elas não se tornam dependentes. Olha, presta atenção, talvez o que eu vá dizer seja muito duro, porque talvez você tenha familiares assim, né? Mas todas as vezes que você vê um adulto, o que é que eu considero um adulto? Pessoas acima de 21 anos, que o cérebro está pronto, né? Todas as vezes que você vê um adulto, e que este adulto se coloca submisso e dependente de outra pessoa, você pode ter certeza que esse adulto teve que se frustrar na infância e na adolescência, mas não foi permitido que essa criança se frustrasse no início. Ou então ele não teve abertura com os pais ou com os cuidadores para errar espontaneamente. Então, terceiro ponto, né? Tá certo, Kátia? Vai ficar gravada. Meu amigo Pablo, estou lhe vendo por aqui já há algum tempo. O terceiro ponto que a gente vai falar sobre coisas que pessoas mentalmente fortes não fazem é que, olha, isso parece simples, mas pessoas mentalmente fortes, elas não fogem dos desafios. Você sabia disso? Elas não fogem dos desafios, elas encaram os desafios. Eu vou dizer que é como o povo lá de Campina Grande, a minha cidade amada, diz assim: é um povo meio tinhoso, sabe? Tinhoso. Uma pessoa que tem mentalidade forte, ela não foge dos desafios, né? Elas tentam
elas não tentam evitar o desafio, e se elas já estão dentro, elas não saem, a não ser que elas entendam que aquele desafio não é mais para ela, porque desistir pode acontecer. Ao invés da pessoa não tentar evitar o desafio, ao invés disso, elas dão boas-vindas, de forma positiva às mudanças. Você já parou para pensar como você pode ter dificuldade de encarar a mudança? Você fala assim, não, mas eu gosto de mudança. Pensa bem, que tipo de mudança que tu gosta? Porque às vezes as mudanças das nossas vidas, elas não vêm assim pedindo licença, né? Elas chegam, por exemplo, nós todos estamos enfrentando uma pandemia, né? Mas vocês perceberam como a sociedade ela está resistindo a essa mudança? Vocês perceberam como a inconsequência da sociedade está levando a gente a ter uma segunda onda mais forte, não é? Por quê? Porque as pessoas elas resistem à mudança. Olha só, eu sei, é ruim ficar dentro de casa, é ruim ter que trabalhar com máscara, mas se eu não posso ficar dentro de casa e eu tenho que trabalhar, eu vou de máscara, porque eu tenho que me proteger e tenho que proteger as pessoas. E essas mudanças parece que essas mudanças ficaram intransponíveis para algumas pessoas. Elas não aceitam o desafio de se manter saudável. Elas não aceitam o desafio de se manter saudáveis para enfrentar exatamente como tem. Porque se eu estou saudável, eu enfrento essa situação de forma muito mais eficiente. Né? E isso, Denise, sair de zona de conforto. Né? A gente fala às vezes sair de zona de conforto pensando que a gente tem que sair da zona de conforto só para coisas agradáveis e deliciosas. Não, a gente tem que sair de zona de conforto, inclusive para enfrentar exatamente aquilo que não é agradável. E não se preocupe muito. Todo o processo na nossa vida, grava bem, vai ter início, meio e fim. Tudo. Nós somos seres finitos, corporalmente falando. Você nasce, você vive e você morre. Olha, o dia amanhece, meia e finda. Os nossos processos, os nossos sistemas corporais, eles são assim, ó. Você bebe água, você filtra a água e você faz o xixi. Você come, você digere e você excreta. Então nós somos assim, nós somos pessoas de processos, muitas vezes de processos trinos, que passam por 3 etapas bem definidas: início, meio e fim. Então, fugir de um desafio é você não entender que este processo vai terminar de qualquer forma. Pode não terminar com você, mas vai terminar com outra pessoa. Então é muito bom entender, é preciso entender que todos os processos, sejam físicos, mentais, emocionais, que começam na nossa vida, eles vão iniciar, eles vão meiar e eles vão findar. O que a gente não tem garantia é de que quanto tempo isso vai durar. E é por isso que a gente não pode fugir dos desafios. Né? Eu me lembro, foi muito interessante isso, há muitos anos atrás, eu ainda estava morando em São Paulo e eu passei por uma situação em que decididamente eu não queria entrar naquela situação. Eu sabia que se eu tomasse uma decisão, eu ia ser demitido. Eu não queria ser demitido porque eu adorava o emprego. Mas tinha coisas naquele emprego que eu não concordava, que eu não dava mais. Então, quando eu sabia que se eu decidisse sair, se eu decidisse falar aquilo, ou dizer, ou fazer aquilo, eu ia exatamente ser demitido. Eu não queria ser demitido, mas eu não queria continuar do jeito que estava. Então, observe, é aquela situação de tô no mato sem cachorro. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E como eu estava aprendendo a não ser uma pessoa omissa, eu falei. E o resultado foi, eu fui demitido. E o resultado foi, eu sofri. E eu pensei assim, não, eu vou ser demitido, eu vou sofrer, mas assim, logo eu vou arrumar emprego. Mas se engano, eu não arrumei emprego logo. Eu passei uns 7 a 8 meses sem arrumar emprego. Mas foi nesse momento que meu psicólogo me ajudou a entender de que eu precisava me tornar mentalmente forte naquela área que eu não era ainda. E aquela era a oportunidade de eu me tornar mentalmente forte. Que eu não podia fugir daquele desafio. Eu tinha que entender, eu estava desempregado. Eu tinha que fazer coisas que eu não faria normalmente, né? Mas aí, a gente vai, né? Isso, Odete, se tu tá nessa aí, olha, encara o desafio.
dá rédea na tua vida e vai em frente. Querendo ou não, as mudanças chegam. Eu tenho medo que as mudanças vão chegar. Exatamente, né? As mudanças, elas vão chegar. Mas ao invés de você... E você ter medo, Leia, isso tá tudo certo, não tem problema. O que você não pode é deixar que esse medo mande em você. Então, procura formas em que esse medo você vai diminuindo a pouco tempo, se não, procura ajuda profissional. A Pablo está perguntando, professor, a mudança é racional ou emocional? São as duas coisas. Veja bem, durante muito tempo, viu, Pablo, as pessoas ficam colocando emoção e razão como se fossem um bonzinho e outro ruinzinho, né? Na verdade, o que eu entendo é o seguinte, tem decisões que você vai precisar usar uma dose maior de emoção, né? Por exemplo, quando você decide namorar com alguém. Essa é uma decisão, né, que você está envolvido com a química emocional muito forte. Mas quando você decide casar, ainda que essa emoção continue, mas ela vai ser uma decisão mais racional. Espera-se que quando uma pessoa programar um filho, isso seja mais racional. Porque quando a pessoa vai para o emocional de que filho vai me satisfazer, vai me realizar. Não, filho não realiza ninguém, filho é outra pessoa. Né? Então as mudanças, essa mente forte a que eu estou me referindo, viu, Pablo? Ela é exatamente o desafio de você saber trabalhar com emoções e com razões, a ponto de que elas sejam tão familiares suas, em que você pode administrá-las, usá-las juntas, ou usando as juntas ou usando separadas, né? A Odete está dizendo, essas mudanças vão ser muito mais produtivas para mim, tanto financeiro. Claro, Odete está falando, se eu não me engano, é lá da Santa Catarina ou é do Paraná. Isso mesmo, nossa, Alexandre, meu amigo de São Paulo, que bom falar com você. Isso mesmo, Odete, quando a gente decide e quando a gente paga o preço por ter uma saúde emocional, por usar a inteligência emocional, mentalmente nós vamos ficar mais fortes e a gente vai ter muito mais produtividade em todas as áreas, porque quanto mais eu tiver uma mente fortalecida, mais eu vou ter poder de decisão. Então lembre-se, uma pessoa mentalmente forte, ela não perde tempo sentindo pena de si mesma. Ela não deixa de lado o seu poder, ela não deixa que ninguém entenda o seu poder, use erradamente o seu poder, e elas não fogem de desafios. Elas não fogem. Isso, a Odete aqui é prima do Mauro. Muito prazer, muito bom ter você aqui. A Pablo está dizendo... emoção e razão bem administradas, chegamos à perfeição. Olha, Pablo, eu não sei se a gente chega à perfeição, porque eu acho que a gente não vai conseguir chegar nunca, porque quando a gente pensa que chegou, a gente tem que dar um salto para frente ainda. Mas observa, eu concordo com o que a Alexandre está dizendo, que toda mudança é um novo começo, e à medida em que a gente vai, observe, andando, caminhando, tentando, errando, acertando, a gente vai ficando próximo do que seria o melhor para minha vida, né? Silvana Targino, que conseguiu vir para lá e eu fiquei feliz. E ela disse, quando nossas emoções nos sabotam, exatamente isso, viu, Silvana? Quando a gente não aprende na infância qual é a forma certa de lidar com as emoções e com a razão, elas tomam um espaço indevido na nossa mente. E ela, ao invés de fortalecer nossa mente, ela enfraquece nossa mente. E aí, quais são as consequências disso? É que você pode ficar uma pessoa passiva, você pode ficar uma pessoa que se submete à vontade dos outros, que morre de medo de assumir sua vontade para outras pessoas, que tem medo de dizer não, morre de medo do que os outros pensam a seu respeito. Isso tudo eu já fui escravo disso, viu, gente? Mesmo. Depois eu fui dando um basta de cada vez. Agora entenda, né? Para você conseguir uma mente forte, você não consegue do dia para a noite. É esperado que você gaste infância e adolescência sendo treinado para isso, mas muitas vezes os nossos próprios pais são menos fortalecidos do que a gente, né? E não é culpa deles, é porque eles também tiveram uma história difícil. Então observe, o que é que vai acontecer? O que é que vai ser importante? O grande importante é, eu não tive uma mente fortalecida na minha infância e na minha adolescência, muito pelo contrário, eu me tornei uma mente muito frágil. Só que a partir do momento que eu fui para a minha primeira terapia e que meu psicólogo me deu essa consciência, eu tinha duas decisões. Ou eu encarava aquilo,
ou eu decidia continuar sendo uma pessoa com a mente frágil, que se magoava com tudo, que tomava tudo pro pessoal. Então observe, o próximo ponto que a gente vai falar é: pessoas mentalmente fortes, abre bem o ouvido, elas não gastam energia com coisas que não podem controlar. Uau, eu gosto disso. Aprender isso foi massa, sabe? A verdade disso, aprender isso foi massa. Escuta bem. Pessoas emocionalmente fortes não gastam energia com coisas que não podem controlar. Observe, tem coisas que eu não tenho domínio. Tem coisas que eu não domino. E aí eu brinco, tem uma pessoa muito querida que está aqui, que eu brinco muito com ele, eu digo a ele que eu criei uma teoria do cacimbão. Quem é de Campina Grande, do interior da Paraíba, vai entender o que é cacimbão. Cacimba é aquele riacho lá em que para você poder pegar água, você tem que jogar, sabe, aquele fosso grande que você joga a corda com o balde e você tem que puxar para a água subir. E aí minha mãe diz assim: você come corda feito cacimbão. Significa, você acaba acreditando demais nas pessoas, você acaba fazendo demais o que as pessoas querem, você acaba fazendo as coisas pelo outro, você se engana fácil demais. Um dia eu vou fazer uma live só sobre a teoria do cacimbão. Viu? Então observe, as pessoas mentalmente fortes, elas não gastam energia com coisas que não podem controlar. Então tem coisas que eu não posso controlar. Por exemplo, eu não posso mudar a vida do meu cônjuge, eu não posso mudar a vida do meu filho, eu posso orientar, eu posso mostrar, mas a decisão de outra pessoa é de outra pessoa. Eu não posso chegar aqui e olhar para a Luciana Xavier, psicopedagoga Luciana Xavier, e dizer para ela: Luciana Xavier, não faz isso, porque isso eu posso dizer assim: Luciana, eu percebo que isso que tu faz, no meu entendimento, é disfuncional. Agora, se tu quiseres continuar fazendo, o que é que tu achas a respeito disso? E ela pode dizer assim: eu vou continuar fazendo, e pronto. Observe, eu vou dizer: olha, no meu entendimento, tu vai se perder um pouco. E aí o que é que eu faço? Eu não vou gastar mais minha energia dizendo a Luciana uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Não, a Luciana é adulta. Luciana sabe, ouviu, ela entendeu. Então ela agora vai tomar a decisão. Isso não significa que eu vou ficar chateado com Luciana, e porque Luciana não fez o que eu disse, eu vou ficar intrigado dela. Não, eu vou continuar tratando Luciana do mesmo jeito, porque isso diz respeito à vida dela. E quando ela chegar um dia e dizer assim: Augusto, olha, eu dei com a cara na parede, eu vou dizer assim: tá vendo? Ele disse, eu não disse. Não preciso fazer isso. Eu tenho que ficar feliz, porque a Luciana pegou a vida dela, tocou a vida dela, ela errou, ela percebeu que o que eu disse era legal e ela voltou para mim. E o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer assim: Lu, observe, o que é que você quer fazer agora? Ela vai dizer assim: Augusto, eu quero que você me ajude. Eu digo: olha, eu continuo pensando assim, assim, assim. Agora a gente vai caminhar. Eu não gastei energia com Luciana, porque minha energia é para gastar comigo, com meu condicionamento e com outras pessoas e outras coisas que existem condições de prosperar. Quando Luciana voltou, aí eu disse: legal, agora eu vou gastar minha energia contigo. Por quê? Porque você quer. Não fica tentando, entre aspas, como a gente diz aqui na Paraíba, fazer cabeça de ninguém. Ninguém muda por você falar. As pessoas mudam quando elas acham que há significado naquilo que você falou. Então, muito mais do que falar demais, fala e deixa essa pessoa adquirir significado. Aquilo tem que ter sentido para a pessoa. Isso sim vai ficar massa. Ô, Odete, a Odete tá dizendo aqui: nossa, parece que tá dizendo só para mim. É pra mim também, viu, Sionete? É pra mim também, pode acreditar. Samara tá dizendo: disse tudo, minha energia é pra ser gasta comigo. Isso, Samara, você vai perceber que nós gastamos muita energia querendo convencer as pessoas. Eu quero convencer as pessoas o que é importante pra mim. Nossa, eu vou dizer uma vez, vou dizer duas, mas se aquela pessoa não tá pronta pra escutar aquilo naquele momento, não te aperreia. Aquilo vai ficar na mente da pessoa. E um dia, aquela sementinha, ela vai florescer.
Eu tenho experimentado isso na minha vida. Como eu ainda escuto coisas que minha mãe me falou, e olha que minha mãe já faleceu há 17 anos, e de vez em quando eu digo, caramba, mamãe me disse isso, ela estava correta. Ou muitas vezes eu digo assim, caramba, minha mãe disse isso e eu acreditei, mas isso era bom para ela, isso não serve para mim. Então entenda, pessoas mentalmente fortes não gastam energia com coisas que não podem controlar. Guarda isso. Vamos para o quinto ponto. Pessoas mentalmente fortes. Eita, que eu vou falar agora e a gente vai tremer todo mundo junto, viu? Pessoas mentalmente fortes, elas não se preocupam em agradar todo mundo. Nossa. Gente, como eu tinha preocupação de agradar as pessoas. Como eu sofri por conta disso. E eu vou dizer para você, faz somente uns 8 anos que eu consegui romper de uma vez. Esse talvez tenha sido o processo mais difícil da minha vida. Eu acabei fazendo muita besteira, tomando muita atitude erroneamente para agradar os outros. Sabe o que acontecia? Eu fazia para agradar os outros e quando eu via aquelas pessoas que eu fiz para agradar, elas eram as primeiras a não me dar valor, a me virar as costas. E parecia que eu dizia para mim mesmo, bem feito. Bem feito. Né? Porque foi a única forma que eu consegui aprender a fazer isso. A gente carrega muitas crenças dos nossos pais, da nossa família. E isso é bom, Odete. Agora, melhor ainda, é a gente saber analisar quais crenças da minha família e da minha estrutura familiar me libertam e quais crenças me aprisionam. Que as que me aprisionam, eu estou ainda nesse processo de me libertar de várias. Não é? Isso, Denise, a gente acaba se machucando. E a gente tem que correr atrás para aprender a se machucar e cada vez ficar menos tempo sofrendo. Tu entendeu? Eu posso até me machucar, mas eu quero sofrer menos tempo a cada vez que eu me machuco. Eu quero adquirir inteligência emocional e estrutura emocional para cada vez que eu sofrer menos tempo, porque eu ganhei mais resistência e mais habilidade para resolver os meus próprios problemas. Eu não estou dizendo aqui que a gente não pode resolver os problemas dos outros. A gente pode ajudar a resolver os problemas dos outros. E muitas vezes até resolver. Porém, o teu compromisso é de resolver os teus próprios problemas. A Aline está dizendo, quantas crenças vão me enriquecer até porque vivemos em tempos diferentes. Também é verdade. E aí você vai ter que ter algo que a gente chama de discernimento. Eu vou fazer uma live muito próximo sobre o que significa ter discernimento mental. Ter discernimento emocional. Isso vai ser muito legal. Então observe, não se preocupe em agradar a todo mundo. Porque pessoas mentalmente fortes reconhecem que não precisam agradar a todo mundo o tempo todo. Né? Elas não têm medo de dizer não. Ou falar quando é necessário. Quando é necessário. A pessoa mentalmente forte, ela tem prudência no falar. Elas buscam ser gentis. Elas buscam ser justas. Mas podem lidar com outras pessoas chateadas. Porque muitas vezes, quando a gente é justo, as pessoas entendem que essa justiça é agressão. Vocês já perceberam isso? Muitas vezes a gente tenta ser coerente, tenta ser justo, e as outras pessoas se magoam, porque na verdade o que elas querem é ser favorecidas. Muitas vezes você ser justo significa não favorecê-la. Muitas vezes aqui em casa, eu e Mauro, a gente encontra muita dificuldade nisso, porque Cauã e Benjamin são duas crianças diferentes, né? E muitas vezes um quer uma coisa e o outro quer outra, e a gente percebe que uma coisa que Cauã quer é legal e pode, a coisa que Benjamin não quer não pode, não é legal. E aí ele fica, mas por que eu não e Cauã sim? A questão não é porque você não e Cauã sim, ou você sim e Cauã não. A questão é o que é isso que você quer e isso não pode. Isso não dá agora. Por exemplo, quero comer chocolate faltando 10 minutos para o almoço. Não pode. E aí Cauã chega para mim e fala, pai, eu posso almoçar mais rápido, mas antes? Pode, filho. E por que pode para Cauã e não pode? Vocês estão entendendo que a justiça, ela vai precisar ser muito pensada e muito refletida e nem sempre entendida? Guarda isso. O sexto ponto. Pessoas mentalmente fortes, elas não têm medo de assumir seus riscos calculados. Caramba, né, Luciana? É necessário aprender a dizer não.
Eu concordo contigo. Então, as pessoas mentalmente fortes, elas não têm medo de assumir riscos calculados. Olha, riscos calculados. Muitas vezes a gente vai correr riscos que não são calculados e a gente pode ter medo. Mas quando os riscos são calculados, a gente não pode ter esse medo. A gente pode ter um medo natural. Olha só, eu tenho vontade também de fazer outra live só sobre medo, porque as pessoas confundem muito medo, né? O medo é muito importante para nossas vidas, vocês sabiam? É o medo que nos dá prudência, é o medo que nos resigna a pensar mais, a avaliar mais, a ponderar mais, a calcular mais. Eu gosto de chamar esse medo de prudência. Né? Agora, quando o medo começa a tirar teu sono, quando o medo começa a fazer com que você fique ansioso, quando esse medo dispara a crise de ansiedade, quando esse medo cresce muito, que ele começa a fazer com que você fique começa a adquirir o transtorno, desenvolve o transtorno de pânico. Então esse medo, o medo nos põe limites. Agora não dá muita vazão a esse medo não, sabe? Quando esse medo começar a acontecer, não deixa ele te impedir de fazer o que você precisa fazer. Então as pessoas mentalmente fortes, elas não têm medo de assumir seus riscos. Elas não assumem riscos bobos, né? Qualquer coisa, tipo, ou fulano muda ou eu não me chamo Augusto. Eu faço o que for preciso para fulano mudar. Não, você não tem poder sobre isso. E isso, Célia, nesse momento o medo ele também engessa, ele paralisa, ele doma você. É nesse momento quando você olha e que você assume um risco que não é seu, né? De você querer mudar o outro, afinal, quando o outro não quer mudar, isso vai lhe engessar, isso vai lhe traumatizar, isso vai lhe ferir, isso vai dizer a você que as pessoas não mudam, e pessoas criam crenças absurdas. Por quê? Porque ou elas ficaram afoitas demais, ou elas ficam, como a Célia está dizendo, engessadas, paralisadas, amedrontadas, né? Elas não assumem riscos bobos ou fáceis, no sentido de só assumir isso, né? Mas não se importam em assumir riscos calculados, né? Pessoas mentalmente fortes investem tempo pensando os riscos e benefícios antes de tomar grandes decisões. Ela não é inconsequente não, viu? Elas são riscos calculados. Elas investem tempo pensando nos riscos e benefícios antes de tomar uma grande decisão. E elas estão completamente informadas com os problemas que podem acontecer, né? A Aline está dizendo aqui: tive uma crise de ansiedade terrível só de imaginar que poderia estar com Covid, sem saber. A gente cria as coisas na nossa cabeça, o medo, quando toma conta, é devastador. Observe, se eu suspeito que eu estou com Covid, então eu corro para fazer o teste, né? Eu entro em contato com o médico. Tem vários telefones que você pode entrar em contato com o médico. O que você não pode é ficar na dúvida que tá ou não tá, e isso criar um medo, isso tirar a sua qualidade de vida. A Odete está dizendo: hoje tive uma situação aqui em casa que consegui expor o que não estava gostando, sem brigas e coragem. Isso! Porque a gente tem essa ideia de quando a gente vai discordar com alguém, a gente vai brigar com alguém. Não, gente. Discordar, uma discordância é para ser dita do mesmo jeito que você diz uma concordância. Quando eu falo eu não gosto do que você está fazendo, eu não estou dizendo a você que eu não gosto de você. Se a gente aprender isso, né, e a gente caminhar no nosso primeiro ponto, ao invés de ficar lá com medo, ir atrás de buscar uma solução, isso Aline, né? Você racionaliza. Escuta, não é melhor que se eu estiver com Covid eu vá lá e faça o exame? Não é melhor, como a Odete falou, se eu tiver com uma coisa em casa que eu não estou satisfeito, não é melhor colocar do que ficar moendo, como a gente diz, e acabar ficar com raiva das pessoas e tratando as pessoas mal, sem nem elas saberem porque que a gente está pensando. Oi, Cláudio. Cláudio está perguntando para que serve o medo, né? Eu vou dar uma repetidinha aqui rápida. O medo, ele é muito bom. O medo, como emoção primária, ele é muito bom para nos dar prudência, né? O medo original, ele nos dá prudência, ele nos faz ter cuidado com a coisa, ele evita que a gente tome decisão precipitada, etc, etc. Isso é bom. O medo traz equilíbrio.
Equilíbrio. O medo nos tira a euforia exagerada. Tá? Eu vou fazer uma live só de medo, isso vai dar pano para manga. Então, e o sétimo e o último ponto que nós vamos falar hoje, porque na live da semana que vem nós vamos falar mais 6 pontos, porque se eu deixasse para hoje não ia dar tempo, não é? Então, o último ponto que nós vamos ver hoje, que pessoas mentalmente fortes não fazem, elas não renegam o passado. Caramba! Eu posso dizer para vocês em consultório, o que eu mais vejo são pessoas tentando renegar o passado. Não é que elas renegam de onde vieram, né? Não é que eles renegam quem são, o que vieram, mas eles renegam coisas que eles fizeram ou que fizeram com eles. Eu encontro muita gente dizendo assim: não, mas aquele meu amigo, ele foi sacana comigo, ele fez, mas não tá, já deixei isso de lado. Renegam o que realmente aconteceu. Pensa, não te torna escravo daquilo. Analisa o que foi, nesse caso eu cheguei para meu paciente e disse: analise o que foi que seu amigo fez. Porque meu amigo entrou em casa e pegou meu cartão escondido e usou, mas depois ele me disse, eu entendi que ele estava em situação financeira difícil. Eu digo: tá, tudo bem, você entendeu. O fato dele depois te dizer e pagar foi lindo, mas o fato de tirar escondido foi feio. Isso se chama, qual é o nome disso? Aí ele disse: roubar. Eu digo: seu amigo roubou você. Ele teve uma atitude massa, ele percebeu, ele sentiu vergonha. Antes que você percebesse, ele veio e lhe disse. Então observe. Isso, Célia, muitas pessoas ficam renegando suas próprias origens. É verdade. Não gosta de onde vieram, tem vergonha dos pais que tiveram, ou tem vergonha do que fizeram. Observe. Eu costumo dizer o seguinte: se você perguntar para mim sobre Augusto de 10 anos atrás, eu nem vou botar 20, porque Augusto de 20 anos atrás, ele praticamente não existe. Mas, se você perguntar para mim aonde está Augusto de 10 anos atrás, eu vou dizer assim: caramba! Pessoas que me conhecem podem dizer isso. Então, mas eu não fiz nada demais, eu só segui o que a vida tem. Eu aceitei os desafios de mudar. Mudar para mim. Mas eu cometi muitos erros. Muitos deles eu tenho muita vergonha. Mas no meu processo terapêutico, eu tive que ir dizendo erro por erro. Porque eu não posso renegar. Mas eu também, e foi outra coisa que eu aprendi, que foi libertador para mim, é que eu também acertei. E você sabe que eu pensava que eu tinha errado mais do que eu tinha acertado. Mas há 20 anos atrás, em um processo terapêutico, o meu terapeuta, o Dr. Zaldo Rocha, ele olhou para mim e disse: caramba, você se acha feio assim? Eu disse: sim, me acho. E ele disse: eu não estava falando fisicamente não, viu? Estava falando mentalmente, emocionalmente. E ele disse: pois até agora eu vi que você é uma pessoa muito bonita, linda, uma pessoa de um coração maravilhoso, uma pessoa gentil. E o mal que você fez às pessoas não está nem em 10% do mal que as pessoas fizeram para você. E a gente começou a listar. Você sabe que ele estava correto? E que eu tinha uma falsa crença sobre a minha pessoa, em que eu me culpava tanto de que esta culpa me fazia eu me enxergar de forma diferente. E eu passei durante um tempo renegando este passado. E eu aprendi de que eu só sou o que eu sou hoje, porque eu tive o meu passado. Eu não idolatro o passado, eu não cultuo o passado, mas ele e tudo que eu passei, de bom e de ruim, foi muito importante para que eu me tornasse o que eu sou hoje. Entenda isso, gente. Tudo que você fez, que você viveu, foi muito importante. Talvez não precisasse ter acontecido. Concordo, não precisava ter acontecido. Mas foi muito importante para você se tornar a pessoa que eu sou hoje. Cláudio está dizendo: estou vivendo isso. Eu quero pôr para fora e não estou conseguindo. Cláudio, consegue sim.
Agora ponha para fora com um profissional ajudando a você pôr para fora e não trazer para dentro de novo. Porque era o que eu fazia, eu botava para fora, eu arregaçava, mas depois o meu arregaçar trazia mais consequências do que era melhor que eu não botasse para fora. Mas passa isso com um profissional. O meu psicólogo me ajudou me capacitou a organizar a minha cronologia de vida. Odete está dizendo, eu fiz isso quando fiquei muito doente, há 2 anos atrás. Refleti sobre muitas coisas e mudei muito também. Mudei para melhor. Que bom, Odete, porque você, que massa que você mudou para melhor. Porque muita gente muda para pior. Viu? Não se iludam com isso. Nós podemos escolher o melhor e o pior. Somos nós. E ninguém é responsável por essa nossa escolha. Ninguém nos força a escolher. Nós escolhemos porque nós queremos. Eu espero, viu, gente? E aí eu estou aberto para vocês perguntarem. Eu espero que você tenha aproveitado demais esses 7 itens para fazer uma auto-checagem. Eu vou repeti-los aqui. Observe. Pessoas mentalmente fortes. Elas não perdem tempo sentindo penas de si mesmas. Ponto 2. Elas não deixam de lado o seu poder. Ponto 3. Elas não fogem dos desafios. Elas encaram. Depois, elas não gastam energia com coisas que não podem controlar. Elas gastam energia com coisas que podem ser mudadas. Quinto, elas não se preocupam em agradar todo mundo. Muitas vezes nós não vamos nem nos agradar, né? Quanto mais agradar todo mundo. Elas não renegam seu passado, né? Elas não fantasiam. Pessoas mentalmente fortes não gastam tempo renegando seu passado e querendo que as coisas fossem diferentes. Se isso tivesse sido. Se eu tivesse feito. Você não fez, não vai fazer mais. Não fica pensando como é que você deveria ter feito. Analisa. E decide o que é que você vai fazer a partir de hoje. O que podemos fazer, a Lea está perguntando, o que podemos fazer quando nos autossabotamos, tá? A autossabotagem é uma evidência muito grande, viu, Lea, de que a nossa autoestima está baixa. Eu tenho uma live salva, acho que é uma das primeiras lives, que eu falo sobre autoestima. Dá uma assistida nela, Lea, tu vai gostar bastante. Mas a autossabotagem é uma prova evidente que a nossa autoestima está muito baixa. O que é autoestima? É a capacidade, é a avaliação subjetiva que eu faço de mim mesmo. Então, a autoestima não é o que o outro pensa de mim, é o que eu penso de mim. Então, se o que eu penso de mim é tão ruim, que eu sou tão fraco, eu me vitimizo tanto, então eu começo a me sabotar. Eu não tenho força para fazer, então eu não faço. As pessoas são ruins comigo, então eu vou... já que tá, que vá, né? As pessoas me abusam, eu vou deixar porque eu não tenho força para mudar. Então a autossabotagem é disparadamente uma autoestima muito baixa e que isso aí precisa ser tratado por um profissional, viu, gente? Investir na sua vida é a melhor coisa que você faz. Eu passei muito tempo na minha vida, o meu salário, ou eu pagava a terapia, ou eu pagava a parcela de um carro. Então eu passei muito tempo com o mesmo carro, muitos anos mesmo com o mesmo carro, porque eu priorizava a minha terapia, porque eu sabia que depois que eu me estruturasse, todo aquele dinheiro ia ser revertido, porque eu ia estar forte, estruturado, eu ia poder trabalhar, e eu ia poder ser um profissional que eu queria, que era um profissional seguro, bom, e que eu pudesse entrar na sala e falar para os meus alunos coisas que eu realmente vivo. Eu tenho muitos alunos aqui que podem testemunhar isso para vocês. Zamara está dizendo, como podemos nos livrar da dependência emocional do parceiro? Finge, Zamara. Observe, Zamara, eu tenho uma série postada no canal do YouTube sobre dependência emocional. Eu vi que você assistiu um dos vídeos, eu não lembro se foi de dependência emocional, mas eu respondo isso para você de uma forma muito detalhada num curso de dependência emocional que está postado no YouTube. No YouTube os meus vídeos são pequenininhos, de 10 e 15 minutos, você pode assistir um, depois assistir outro, ou se você quiser, você pode maratonar, e aí isso vai estar. Agora, lembra sempre, viu, Zamara? Dependência emocional, por mais duro que possa ser, nós nos colocamos em dependência. E o outro
entende e ele se aproveita disso. Eu sei que não é fácil, mas assiste essa sequência, e qualquer dúvida, tu sabe, me pergunta pelo direct que eu respondo para ti, e se precisar um dia, a gente marca um dia pra gente fazer uma videochamada pelo WhatsApp, a gente pode conversar e eu posso tirar algumas dúvidas tuas, com muito prazer, viu? Obrigado, Aline. Ingrid estava dizendo, eu pensava muito nisso, devia ter feito diferente. Eu entrei em altas crises de ansiedade, porque eu não posso mudar o que foi feito, mas posso mudar. Isso, Aline. Isso, Ingrid. É exatamente isso. Eu também perdi muito tempo dizendo assim, mas se eu tivesse feito diferente, minha vida podia ter feito melhor. Se eu tivesse pensado direitinho, eu podia ter feito melhor. Se eu pudesse... E aí teve um dia que meu psicólogo disse assim, escuta, Augusto, você não pode mudar tudo aquilo, mas você pode fazer um novo recomeço a partir de hoje. Então vamos lá, o que é que você quer mudar? Isso. E aí ele trabalhou isso. Então eu fui trabalhando não o meu passado, mas a minha forma de não repetir o erro novamente. Ou seja, se eu era grosseiro com uma pessoa, e eu causava confusão pelo meu jeito, e eu era intrépido, eu era agressivo, eu era ardido, né, como o pessoal de São Paulo fala, eu comecei a buscar ternura, a buscar afetividade, e eu busquei a buscar isso para mim, né? Então eu parei de olhar para o que eu fiz e eu passei a não fazer mais, porque cada vez o meu passado ia ficando melhor. Então se eu fui agressivo o ano passado, esse eu não fui. Então eu já tenho 1 ano de experiência de não ser agressivo. E hoje eu olho para trás, eu não me lembro quando é que eu fui agressivo com alguém. Mas eu aprendi a ser assertivo. Nós temos a habilidade social, ela nos permite ser assertivo ou passivo, né? Os dois são muito bons. Eu gosto de ser assertivo, de dizer o que precisa, sem grosseria, né? A Aline está dizendo, essa série é maravilhosa. Tu gostou, né, Aline? Que bom. A Ingrid, sofri muito com isso. Ainda tenho alguns pensamentos assim, mas consigo moldar melhor. Isso, massa. É processo, né? Nós somos processo. A Adriana Grise, como eu quero bem essa menina. Começar a colocar em prática o ensino do hoje, começando a dizer não, obrigado, professor. Não, obrigada, professor. É isso mesmo, Alininha. Aline Grise, é isso mesmo, a gente tem que começar hoje, aprendendo hoje. Se eu não conseguir, amanhã eu começo de novo. E dizer não, não quero, não posso, não consigo, não me sinto apto para fazer. É isso mesmo. Alexandre, tu mora no meu coração, tu sabe? Alexandre está passando, dizendo, eu passei por um processo de amputação, a primeira vez dói, mas faz um bem enorme. Essa amputação que o Alexandre está falando deve ser amputação emocional. Alexandre, eu tive que fazer muitas amputações emocionais. Eu tive que cortar muita gente da minha vida. Eu tive que cortar muita gente que se dizia meu amigo, minha amiga. Eu tive que cortar, porque se eu não cortasse, a minha saúde emocional não ia ser estabelecida. A Denise, ela pergunta... Como agradecer, como aprender a dizer não. Denise, isso é um processo. A primeira coisa que você precisa, geralmente, novamente, pessoas que têm dificuldade de dizer não, têm alguns pontos da autoestima que estão muito baixos, como o autorrespeito, né? Então, quando o nosso autorrespeito está baixo, a gente permite que as outras pessoas façam, e a gente sinaliza isso. Então as pessoas já sabem que a gente não diz não, principalmente chefes, né? O chefe sabe que você faz aquele trabalho bem feito, aí sabe que o outro se encosta, em vez de ele mandar o outro fazer e deixar de se encostar, ele manda você, porque ele não vai ter dor de cabeça. Então quando você começa a dizer, não posso, mande fulano, ou não estou muito cansado agora, eu não tenho condições de fazer, porque eu mereço um dia de descanso. Então você vai aprendendo a trabalhar o seu autorrespeito dentro da autoestima, e isso vai fazendo. Dá uma assistidinha, Denise, na minha live aqui no Instagram sobre autoestima. Vai ser muito legal, você vai aprender bastante, e você vai aprender algumas dicas muito legais, né? Odete está dizendo, o que dizer para uma pessoa que só
fala, pensa em desgraças, pede ajuda, mas não quer ajudar. Geralmente pessoas assim, viu, Odete, elas não estão querendo ouvir. Quando as pessoas que murmuram, que chegam para você e que reclamam da vida, você pode perceber que tudo que ela quer é só reclamar. Quando você fala assim, mas quem sabe você pode fazer isso? Ela vai dizer, não, mas se eu fizer isso não vai dar certo. Por causa disso. Geralmente essas pessoas não vêm conversar com você para pedir conselho ou para pedir ajuda para você mudar. Ou elas querem que você faça por ela, ou elas querem te usar somente para desabafar. Lembra que a gente não deve gastar energia com coisas que a gente não pode resolver. Então eu escuto uma vez, escuto duas, na segunda eu digo, olha, você percebe, eu sou assertivo, se você percebe que toda vez que você me procura, você só fala de coisas negativas, você percebe isso, você tem vontade de mudar isso, porque, observe, você ficar falando isso não vai resolver o problema. Você quer resolver o problema? Quer. Então, vamos tentar fazer isso, isso e isso? Tá, vamos. Mas, então vamos ver o seguinte, vamos começar pensando positivo. Vamos deixar este problema que você já falou demais e vamos falar de coisa boa e levantar soluções. Como é que você vai ter duas ações. Ou a pessoa se toca e pede ajuda realmente, ou ela não vai procurar mais você para conversar. Porque, na verdade, ela não queria mudar. Eu tenho tido essa experiência na minha vida muito, muito. Obrigado, Ingrid. Maravilhosa é você. Ana Virgínia, linda. Célia, essa habilidade é tão rara, costumamos ser agressivos em vez de ser assertivos. Isso, Célia, é verdade, eu sou sempre assertivo com você. Vinho tinto doce é maravilhoso. Tô brincando, Célia, é verdade, você tá certa. Essa habilidade, ela é rara mesmo. São poucas pessoas que desenvolvem uma estrutura emocional forte para saber dizer não. Mas quando aprende, eu não abro mão disso mais nunca na minha vida. A reforma íntima, Aline, ela é muito importante. E isso, Alexandre, nós às vezes temos que amputar até familiares mesmo. É isso mesmo. De nada, Denise. Como faz bem, a Odete está dizendo, tirar pessoas que só sugam e te invejam. Minha vida também, viu, mulher? Ana Paula, cheiro no seu coração. Você agora está toda atleta e eu estou gostando de ver, né? É verdade, Odete. Eu estou muito feliz que você tá e agora chama o povo de Santa Catarina para estar aqui também, porque os gaúchos já estão aqui. Tá vendo? Olha, a Célia topou um vinho suave. Eu topo também o que você gosta, só pra gente se amar em forma de amizade. Eu quero muito bem a você. Muito bem, Aline, isso mesmo, fazer terapia. Meu povo, eu tô assim encantado com a participação de vocês. Eu tinha certeza que quando eu abrisse tema para essa live, a gente ia ter muita gente aqui e conversando. Olha só, muito obrigado, Manuela. Obrigado. Muito obrigado, Sara. Muito obrigado. Maravilhoso é a oportunidade que eu tenho de estar falando. Tu mora em Porto Alegre, né, Odete? Isso. Mas tu tem familiar em tu és de Santa Catarina e o pessoal mora lá, né? Guarda na cabecinha. Eu acho que a live da semana que vem vai ser na quarta-feira. Isso, vai ser na quarta-feira. Porque na quinta... vai ser véspera do Natal. Mas na quarta-feira que vem eu vou falar exatamente sobre os outros 6 pontos de o que pessoas mentalmente fortes não fazem, tá bom? Eu falei 7 hoje e na live da próxima semana eu vou falar mais 6. Luciana tá dizendo assim, faz uma grande diferença na nossa vida quando a gente aprende a dizer não. É verdade, na tua fez, não foi, Luciana? Glaucia Castro tá dizendo, quando a dor de não estar vivendo for maior que o sofrimento, a pessoa muda. Às vezes não, Gláucia. Às vezes essa dor faz com que a pessoa desista da vida. Infelizmente. Mas quando a gente usa a dor que a vida nos causou para a gente mudar, e mudar beneficamente, que massa, né, Glaucinha? Que massa. Obrigado, viu, Zamara? Lidiane, eu sempre gosto de ter você aqui por perto. Antonieta, é bom uma live na sexta-feira com vinho e suave doce. Aí, se for na sexta-feira, vice, Antonieta, eu não faço uma live não, eu mando o link, a gente vai para o Google Meet ou para o Zoom Meet, porque aí vocês podem falar e a gente pode interagir. Qualquer dia eu vou fazer uma live por esses aplicativos, porque a gente pode falar com a voz
né? Então, meu povo, a gente está encerrando essa live e eu quero dizer para vocês que o meu canal do YouTube, ele não tem nenhum fim lucrativo. Eu fiz esse canal agora nessa pandemia exatamente para ajudar as pessoas que estão sofrendo. Então eu gostaria muito de pedir que vocês divulgassem, entrassem, inscrevessem. Gente, comenta lá, porque quando você comenta, essa live chega, o canal, tanto aqui no YouTube, tanto lá no YouTube como aqui, isso é divulgado. O meu interesse não é ser youtuber, não tenho nenhum interesse nisso. Eu sou muito feliz sendo psicólogo. E eu quero continuar atendendo meu povo no meu consultório, coisa que eu amo fazer. Mas se você entender que se você traz 2 pessoas para esse canal, 3 pessoas para esse canal, eles vão ter gratuitamente cursos, textos, live, maravilhosos. Inclusive as lives eu também posto lá. Então vamos fazer isso juntos hoje, amanhã. Traz 2 pessoas para o Instagram, para o YouTube, e aí você vai estar fazendo uma coisa que pessoas mentalmente fortes fazem. Ajudam corretamente pessoas a se tornarem mentalmente fortes. Eu estou muito agradecido, muito agradecido. Maravilhoso é você. Eu estou muito agradecido, né? Odete, quando é que tu vai vir visitar a gente aqui, hein? O grupo do vinho está crescendo, né? Isso mesmo, Célia, vamos lá. A gente divulga o YouTube e o Instagram de Professor Augusto, mas a gente também divulga os vinhos. E quem sabe um dia a gente pode fazer uma live presencial. Olha que massa, não ia ser isso? Eu ia ser massa. Ó, a Antonieta está dizendo que ela maratona os vídeos. Ai, Antonieta, como eu sou grato, viu? Eu estou dizendo que a gente está terminando a live porque as perguntas não chegaram, mas teve pergunta, a gente continua, né? Ô Aline, tu és uma querida. Então, ó, não marca nada na agenda. Não marca nada na agenda. Próxima quarta-feira, às 19h30, nós estamos juntos aqui, hein? E eu quero ver, se cada um de vocês convidar mais um para vir, ó, convida o amigo, a amiga, o pai, a mãe, etc, 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 tá? A gente vai. Não é, Célia? Vai ser maravilhoso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Meu coração tá grato. Cada vez que eu venho aqui, que eu faço essa live, que eu faço uma live. E depois o retorno. Oi, Gil, que coisa boa. Cada vez que vocês vêm aqui, que a gente tem esse momento e que vocês me dão o privilégio. Caramba, pensa aí, eu tenho o privilégio de falar o que eu penso para vocês. Isso não tem preço. Então, muito grato, muito grato. Vi pessoas aqui que eu amo muito. Olha, Raicinha Montenegro é uma menina querida, que tem um marido abençoado, né? Eu gosto de ouvir ele falando. Então eu quero agradecer demais a vocês, né? Por vocês me ouvirem. Eu considero isso o maior privilégio que uma pessoa pode ter, né? Não, Adeilson. A pessoa que nos dá ouvido e nos permite falar. Obrigado, Alisson. Né? Eu fico dizendo assim, tu mora no meu coração, fulano, mas é verdade, porque eu tenho tanta gente aqui que eu conheço pessoalmente, que quer um bem gigante. Muito obrigado. Muito obrigado, Aline. Cheiro no coração de vocês, viu? E quarta-feira que vem, nós estamos juntos. Cheiro, bem paraibano. Tchau, tchau.